Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de treinamento do sistema Isidro. No vídeo anterior, nós entendemos um pouquinho de todo o fluxo que envolve a parte de vendas de uma empresa. Hoje, iremos entender um pouquinho deste fluxo na prática. Bom, partindo do início, nós vimos que tudo parte da digitação de um pedido de venda. Então, imaginemos aqui que os pedidos já foram lançados no sistema, sejam eles via mobile, né, por aplicativo de força de vendas ou digitados internamente. E vamos agora então ver de que maneira eu, usuário que faz a aprovação e a análise desses pedidos, vou realizar aqui a operação dentro do sistema. Bom, inicialmente iremos acessar até a tela de vendas, que pode ser acessada pelo saquinho de dinheiro, né, ou pelo menu Venda, Venda Atacado. Irei clicar no botão Pesquisar e aqui então irei realizar o filtro no qual eu desejo. Então eu consigo filtrar por um código de pedido, pelo número de nota, por um produto, por um cliente. Então aqui tudo depende do resultado que eu estou buscando. Então digamos aqui que neste exemplo eu quero ver todos os pedidos que foram lançados ontem e que ainda eu preciso fazer uma análise. Então aqui irei filtrar pelo período de ontem, irei filtrar também pelos status. Então eu quero os pedidos que estão aguardando análise comercial ou financeira ou aguardando uma aprovação. Ou seja, esses três status, eles antecedem um pedido aprovado. Então imagina o seguinte, eu, vendedor, estou lançando o meu pedido de venda e alguém terá que dar um OK neste meu pedido. Porém, este meu pedido, ele pode ter três status, como por exemplo, aguardando análise comercial, caso eu pratique alguma operação que requer uma análise, né, que tem relação com o comercial, como por exemplo, um desconto superior ao permitido. Pode ser que esse meu pedido tenha a necessidade de passar por uma análise financeira, como por exemplo, um limite de crédito que foi ultrapassado do meu cliente ou que ele está devendo, ou esse pedido meu possa ser que ele esteja tudo ok e caia no aguardando aprovação. Ou seja, alguém só vai lá e dá um ok, não tem nenhum ponto crítico para ser analisado. Desta maneira, a partir do momento que eu aplico aqui os filtros nos status e definir o meu período, eu irei clicar no botão pesquisar aqui. Ao clicar, perceba que é listado para mim todos os pedidos que estão nesses status selecionados. Então eu possuo 20 pedidos que estão pendentes de uma análise. E antes da gente fazer a análise, aqui nós temos informações importantes de cada pedido. Então eu tenho o número dele, a operação, então eu consigo saber se esse pedido, né, é um pedido de venda, de bonificação, a operação dele. Consigo ver a data, consigo ver o cliente, o peso desse pedido, com base no que está cadastrado nos produtos que nele estão, a cidade, o vendedor, enfim. Também consigo organizar as colunas clicando em alguma delas, enfim. Agora, iremos ver como realizamos a análise e a aprovação, que é o primeiro passo para a gente poder seguir com o fluxo de vendas. Inicialmente, irei optar por filtrar aqui apenas os pedidos que estão aguardando uma análise comercial. Então, irei filtrar, vou selecionar todos, não preciso fazer um a um. Após selecionar os meus pedidos, irei clicar em Analisar pedido. Feito isso, o sistema irá me apresentar aqui cada pedido para análise. Então, o pedido 10. O motivo da análise dele é o quê? Desconto máximo ultrapassado. Então, foi aplicado um desconto de R$ 495 nesse pedido. Ou seja, o meu vendedor ele aplicou um desconto lá na finalização do pedido deste valor. E esse valor excedeu o percentual parametrizado dentro do sistema. Portanto, houve aqui um alerta. Olha, esse desconto ele está acima do permitido, né? Nós iremos aprovar esse pedido?
Caso sim, irei clicar em aprovar e o pedido 10 foi aprovado. Ao dar um OK, o sistema já irá abrir o pedido 14 para mim realizar a análise. Perceba que o motivo da análise é o pedido possui observações internas. Então, tem aqui uma anotação feita no meu pedido. Pedido feito com João, certo? Posso fazer uma edição aqui, caso eu queira, na observação, né? Posso também apagar essa informação e aqui irei clicar então em aprovar. Como eu fiz uma alteração de observação, ele me avisou, né, que essas alterações serão aplicadas no pedido. Então, sim. Ok. Agora, olha o que aconteceu. O motivo da análise desse pedido é cliente já possui pedidos. Então, o pedido 15 é do mesmo cliente que o pedido 14. Então, o sistema me alerta, olha, este cliente já tem um outro pedido. Mas por qual motivo ele faz esse alerta? Caso eu queira agrupar esses pedidos, né? Por uma questão de organização, uma estratégia, ok? Aqui, pessoal, vale lembrar que eu consigo também enxergar nessa tela de análise outras informações, tá? Então eu consigo ver aqui como o pedido foi tirado, em qual tipo de pagamento, em qual condição de pagamento, em qual série fiscal que ele foi tirado, qual o limite de crédito desse cliente. Né? Caso eu clique neste ícone, eu consigo fazer aqui uma análise de crédito deste cliente, que nós vamos entender mais a fundo o que é esta análise no vídeo específico. Tá? Então eu tenho aqui recursos que vão me auxiliar nesta análise. Neste caso, irei aprovar o pedido. Ok. E aqui eu terei mais um. Ó, mesma coisa, o cliente já possui, né, o pedido e outros bloqueios. Alguns dados informados no pedido de venda diferem dos dados informados no cadastro de clientes. O que é isso? Além desse alerta, que o cliente já possui um pedido, eu tenho também aqui uma atenção no tipo de pagamento e na condição de pagamento. O que significa isso? O tipo de pagamento foi informado Pix, porém no cadastro desse cliente está configurado que o tipo de pagamento padrão dele é boleto. Ou seja, como a informação está divergente, é feito este alerta para mim. O mesmo para a condição de pagamento. Né? Aqui foi colocado à vista e no cliente está pré-definido que ele sempre paga na opção 7, 14 dias. Então imagina que eu fiz uma confirmação com o meu vendedor e está correta essa opção. Então eu posso seguir com a aprovação. Caso eu precise alterar, não, o vendedor tirou errado. Eu posso já corrigir por aqui como será feito este pedido. Então eu posso fazer essa correção, clicar em aprovar e colocar que sim. Feito isso, ele já gravou o meu pedido como aprovado e também atualizou essas informações. Este pedido 20, mesma situação. O pedido possui observações do cliente e também aqui alguns dados informados no pedido de venda diferem dos dados informados no cadastro do cliente. Então eu tenho aqui um alerta também para o tipo de pagamento, para a condição e tem uma observação que veio lá do aplicativo de vendas ou o vendedor fez uma anotação interna. Então o pagamento em Pix conforme combinado. Então, um vendedor aqui ele fez uma anotação de que o pagamento foi combinado em Pix. Tá? Então, irei aprovar esse pedido. Ok. Perceba que agora ele me apareceu mais um pedido. Né? Então, este pedido agora é um pedido que está em análise também, só que é uma análise financeira. Então, o limite de crédito do cliente foi ultrapassado. Então, olha que bacana. O limite de crédito do cliente é este, porém, ele foi ultrapassado. Então, eu preciso decidir aqui se eu irei aprovar ou não esse pedido. Mas, além disso, ó, ele me alertou que o cliente tem parcelas vencidas também. Então, ele também tem um outro pedido, que é o pedido 9. Então, se eu clicar aqui, eu consigo fazer, né, uma análise de crédito dele. Então, eu consigo ver o limite de crédito definido no cadastro, o saldo que eu tenho a receber deste cliente já, então, ele já me deve algo, e aqui todas as informações a mais que eu preciso saber para fazer essa análise. Então, digamos que eu irei aprovar também este pedido. Então, vou aprovar.
Ele validou para mim que o limite foi ultrapassado e eu vou dar um OK. Pronto. Feito isso, eu já finalizei a análise dos pedidos que eu precisava fazer como comercial. Então agora, se eu filtrar pelos pedidos aprovados, eles estão aqui. Ou seja, eles trocaram de status. Eles já não dependem mais de uma análise comercial. Eles já estão aprovados e prontos para seguirem os próximos passos. Vamos agora analisar os pedidos que estão aguardando análise financeira. Então, vou filtrá-los, irei selecioná-los, temos 7 pedidos, irei então analisar. Bom, primeiro pedido, limite de crédito ultrapassado. Vou optar por aprovar. Próximo pedido, mesma coisa, o limite de crédito foi ultrapassado e nós temos aqui também uma exclamação no campo da condição de pagamento, ou seja, foi alterado também lá na hora de digitar o pedido. Então a gente pode ver que o padrão do cliente é 7 a 14 dias e foi tirado como à vista. Então eu vou optar por também aprovar. Ok? Certo. Irei aqui aprovar o restante. Feito isso, estou com os meus pedidos aprovados, portanto agora não possuo nenhum pedido no aguardando análise comercial e financeira. Porém, se eu filtrar aqui os aguardando aprovação, eu tenho pedidos que só falta eu aprovar. Ou seja, pedidos que estão no aguardando aprovação são pedidos que eu não preciso analisar. Por quê? Porque eles foram vendidos dentro dos parâmetros que já estão pré-estabelecidos, ou seja, não ultrapassou nenhum desconto, o cliente não está devendo. Enfim, está tudo ok. Então eu vou selecioná-los e irei aprovar esses pedidos. Então eu selecionei e cliquei no botão de aprovar. Não é necessário fazer a análise. Feito isso, então, vou fazer uma última checagem e não tenho mais pedidos que estão aguardando análise. Portanto, agora, se eu filtrar meus pedidos aprovados, eu tenho os meus pedidos aqui, todos na legenda aprovado. Agora, iremos seguir para o próximo passo, que é a montagem de carga. Então, imaginemos a seguinte situação. Eu tenho esses 20 pedidos aprovados, irei agora organizar de forma estratégica a entrega desses pedidos. Ou seja, qual caminhão que irá levar esses pedidos, como eu irei realizar a entrega. Para isso, iremos fechar aqui, iremos então em venda e acessar o recurso chamado montagem de carga. Nesta tela, irei clicar em novo e aqui então passaremos a preencher as informações desta carga. Então, vou colocar aqui a data de emissão da carga, que é hoje, vou colocar uma data de saída para ela. Então temos o primeiro alerta aqui, ó. O preenchimento dessa data fará com que os pedidos que eu adicionar aqui tenham a sua data de saída alterada. Então esses pedidos, ó, eles estão com data do dia 10, mas a partir do momento que eu defino aqui dia 11 e eles aqui nessa carga, a data de saída vai atualizar para o dia 11. Cidades. Imaginemos que eu vou montar uma carga aqui e será entregue para a região de São Paulo. E será para várias cidades. Então, vamos supor que vai ser Campinas, Jundiaí, São Paulo e Guarulhos. Pronto. Aqui eu consigo vincular um motorista que fará a entrega deste meu pedidos. Então, eu posso escolher um motorista. Lembrando que caso você não tenha um motorista cadastrado, também é possível digitar aqui neste campo, ok? Posso digitar o caminhão que vai levar, então vai ser o caminhão 1, placa do caminhão, e eu vou adicionar uma observação, feito por Gabriel. Feito isso, irei aqui adicionar os pedidos que irão nessa carga, ou seja, os pedidos que vão pertencer a este caminhão, a esta rota. Para isso, eu consigo clicar aqui neste ícone e habilitar os filtros de pesquisa, onde eu posso filtrar por um pedido, por um estado, por uma cidade. Perceba que aqui o filtro da cidade não aparece todas as cidades do Brasil.
de forma estratégica, aparece apenas as cidades que eu possuo pedidos. Região de cliente, operação de pedido, por vendedor, por local de estoque, por período de saída, enfim. Como meu objetivo é montar uma carga para essas cidades, eu poderia filtrar aqui as cidades que eu tenho esses pedidos. Então, qualquer outro pedido que não estivesse nesta cidade, ele não apareceria em tela. Digamos que Guarulhos é uma cidade que eu não vou entregar. Então, se eu desmarcar aqui, ele vai aparecer apenas os pedidos das cidades marcadas. Então, vamos tirá-lo aqui. Vamos fazer apenas para Jundiaí, Campinas e São Paulo. Esta carga. Feito isso, vou selecionar todos os meus pedidos. Perceba que quando eu seleciono, eu tenho informações aqui do total dos pedidos, peso líquido, peso bruto deles, volume em metros cúbicos, caso eu tivesse cadastrado em cada produto, o quanto ocupa nessa unidade de medida, irei descê-los aqui para baixo. Ó. Então, eu adicionei esses pedidos nesta carga. Feito isso, restou aqui em cima apenas os pedidos de Guarulhos. Feito isso, vou gravar a minha carga. E pronto, carregamento gravado com sucesso. A partir do momento que eu gravo o meu carregamento, eu tenho algumas impressões que pode ser que me ajudem na separação ou até mesmo em alguma outra operação. Por exemplo, a primeira opção é uma listagem de pedidos, ou seja, eu consigo fazer uma listagem dos pedidos que estão presentes nessa carga e antes eu consigo definir aqui alguns parâmetros para mim realizar essa impressão, como por exemplo, a opção de exibir o código do produto, o código de barras ou a referência, e exibir a localização de cada produto. Então, no cadastro do produto, nós temos a opção de cadastrar a localização que ele fica. Então, eu consigo aqui exibir essa localização em cada produto, para que no momento em que o meu estoquista for realizar a separação, ele tenha essa informação em mãos. Vamos ver aqui como seria essa impressão da listagem de pedidos com a localização. Ele fará aqui a impressão, então, do meu carregamento de cada pedido, e o que tem em cada item. Então, pedido 4, temos ali 30 fardos desse produto, 7 fardos deste outro item, 12 fardos de coca, enfim. É uma listagem por pedido. Mas imagina que eu preciso de uma impressão para que eu faça a separação de tudo o que tem neste caminhão, tudo que precisa sair. Então, eu posso fechar aqui e fazer uma impressão chamada carregamento total. E ele pode ser com ou sem valor. Com valor, ele sairá desta maneira. Ou seja, tudo isso é o que eu tenho que separar. Ou seja, antes de carregar no caminhão, eu preciso ter 15 fardos de cerveja, 78 fardos desse outro, 34 desse outro. Ou seja, é uma relação de tudo que vai dentro deste caminhão, desta carga. Caso você não tenha interesse, que o estoquista tenha acesso aqui aos valores, ou seja, a visualizar aqui o valor médio total dos produtos, eu posso realizar a mesma impressão, só que sem valor. Desta maneira, eu consigo ter aqui a mesma relação, inclusive com a localização do produto, só que sem informações de valores. Perceba que ali nós temos a observação que eu fiz, feito por Gabriel, e também a quantidade com os seus pesos ali, ok? Temos outras opções de impressão, carregamento total com valor médio. Temos também o carregamento total e o itinerário. O itinerário seria desta maneira. Eu tenho aqui o meu carregamento total e depois eu tenho o itinerário, que é uma listagem de pedidos por cidade, então por localização, ou seja, isso é o que eu vou ter no meu caminhão, e aqui logo abaixo uma relação dos pedidos. Então para Campinas eu tenho 2 pedidos, para Jundiaí eu também tenho meus pedidos, para São Paulo e o rodapé final aqui da impressão. A mesma impressão eu consigo realizar ele sem valor. Então eu não tenho informações monetárias, informações de valores.
Consigo também uma pressão com carregamento total com valor e peso líquido. Ou seja, eu tenho aqui uma relação dos produtos que estão indo, o peso total, o valor unitário e o peso. Perdão. Ou seja, eu tenho aqui uma impressão que tem a quantidade total de cada item, o peso total, o valor unitário médio e também o total em reais. E aqui um resumo final. Possuo também a impressão aqui somente do itinerário, com e sem valor, que sairá dessa maneira. Então, ele não sai junto com o carregamento total, sai somente o itinerário. E aqui nós temos também uma listagem resumida de pedidos, impressão por grupo de carregamento, enfim. Cada impressão dessa nós iremos estar utilizando no nosso dia a dia. Imagina aqui, eu preciso agora também realizar aqui uma organização da carga, ou seja, definir a sequência de entregas desses pedidos. Para isso, eu posso acessar o menu Opções e ir em Organizar Entrega. Feito isso, eu tenho um campo aqui chamado Ordem de Entrega, que ele está aqui. O que significa isso? Eu consigo, nesta tela, realizar aqui uma organização da sequência de entregas, ou seja, qual pedido que será entregue primeiro e qual pedido será entregue depois. Imaginemos que eu vou organizar essa entrega. Então, esse vai ser o primeiro, esse é o terceiro, este é o segundo. Pessoal, essa organização que eu estou fazendo, perceba que ao lado nós temos uma legenda que é em amarelo e no canto inferior da tela ele tem a legenda escrita como manual. Ou seja, é algo que eu estou digitando, não estou tendo uma automação. Vale lembrar que nós vimos que esta organização que eu estou fazendo, ela pode ser via roteirizador. Ou seja, nós temos uma integração onde a gente consegue exportar esses dados para uma plataforma onde é possível, de forma estratégica, definir toda essa rota. Né? E essa rota ela é retornada ao sistema para que eu não precise preencher essa ordem manualmente. Feito isso, irei gravar. Pronto, e definir a minha ordem. Então, se eu voltar aqui, em organizar a entrega, a minha ordem está salva. Né? Eu poderia ter filtrado aqui também por cidade, região, enfim. Após isso, vamos fechar essa tela e vamos ver que aqui na pesquisa de pedidos, os status deles saíram de aprovados. Ficou apenas aqui aqueles que eu não fiz a carga, que são de Guarulhos. Se eu filtrar agora, novamente sem nenhum status aqui habilitado, perceba que eles passaram então para o status em montagem de carga, ou seja, eles estão dentro de uma carga, né? Eles passaram de aprovados para um pedido que já está em uma carga, então já está na rota definida para a entrega, ok? Feito isso, nós iremos então realizar a expedição destes pedidos. Ou seja, nós já organizamos a nossa carga, já fizemos ali toda a verificação dos status de pedidos, que é nesse momento então que nós iremos realizar a baixa no estoque de cada produto que está sendo carregado. Por quê? Quando nós realizamos a digitação de pedido, a análise, a aprovação e a montagem de carga, o estoque dele ainda não foi movimentado, ele estava com o estoque reservado. Ou seja, imagina que eu tenho 2 unidades no estoque do produto, uma delas já está vendida, porém eu ainda não coloquei ela para ser entregue, ou seja, eu não faturei. Mas para que eu não tenha uma falsa ilusão de que ainda eu tenho 2 unidades para vender, é feita essa reserva de estoque, onde eu consigo ver que eu possuo 2 unidades, uma delas está reservada e eu tenho disponível para venda uma. Então, se eu for aqui na pesquisa de pedidos, eu consigo enxergar isso. Então, eu tenho aqui cada produto com a sua reserva de estoque e seu estoque disponível para venda, ok? Feito isso, vamos então para a expedição. Irei acessar aqui o menu de venda e irei acessar a expedição de pedido. Lembrando que a expedição ela pode ser feita aqui por pedido ou carga. Então, imagina que agora eu tenho aqui tudo reservado
Tudo já separadinho, o que vai no meu caminhão desta carga, que nós acabamos de montar. O caminhão encostou para fazer o carregamento e eu vou precisar então fazer a baixa no estoque desta mercadoria que está indo embora, que está sendo colocada no caminhão. Essa baixa ela é muito importante, pois é nesse momento em que eu vou identificar os produtos que estão saindo. E essa baixa ela pode ser feita de várias formas. Nós podemos ter a leitura do código de barras da embalagem, nós podemos ter a leitura de um código que eu utilizei no recebimento dessa mercadoria. Eu posso fazer ela manualmente, simplesmente não ler, só dar um comando para o sistema fazer a baixa, porém isso não é algo confiável. E aí simular aqui a leitura do código de barras e também a expedição via manual. Bom, para isso irei fazer aqui inicialmente a pesquisa por um pedido. Então eu vou pesquisar aqui o meu pedido. Irei usar aqui o pedido 5, por exemplo. Perceba que aqui nós temos então os produtos. E aqui eu iria fazendo a leitura de cada produto que está saindo. Então eu iria bipando as embalagens. Perceba que este item está sendo descontado aqui a quantidade. Então eu tenho 30 vendidos, porém eu fiz aqui a expedição de apenas 3, resta 27. Imagina que eu tenho aqui 27 fardos, conferi, eu não quero ler 27 vezes esse produto. Então eu posso pôr aqui 27 unidades e fazer a leitura de apenas uma vez, que ele já fez a baixa aqui deste item. No caso aqui da Coca-Cola, também irei realizar a expedição deste nosso item. Então vamos lá. Irei bipando aqui. Caso eu queira usar aquele comando de novo, eu coloco aqui o saldo restante 8 e vou colocar aqui também. Feito isso, pode ver que a minha expedição ela foi completa. O mesmo irei fazer para a água e para a outra água. Perfeito? Então, vamos expedir esses produtos. Então, irei bipando aqui e irei fazer a expedição das 8 unidades desta água. Perceba que aqui eu bipei mais uma vez do que permitia. Ou seja, como eu já expedi 8, ele me alertou, olha, esse produto já está com saldo zerado. Então eu vou dar um OK. Agora sobrou apenas um produto, né? E eu posso novamente fazer a leitura dele aqui e realizar a expedição do mesmo. Porém, caso eu queira utilizar de um atalho, expedir tudo, e sim, ele já fará aqui a baixa do estoque para mim de todos esses produtos. Então, se eu voltar lá, na pesquisa de pedidos, este pedido 5 que nós utilizamos, ele já teve seu status alterado para carregado, ou seja, eu informei para o sistema que eu já fiz a leitura de todos os itens que estava necessitando, ou seja, todos os itens que estavam naquele pedido tiveram sua leitura realizada. Agora irei puxar na expedição o carregamento. Então irei filtrar aqui por carga, irei buscar aquele carregamento que nós montamos hoje. Irei clicar 2 vezes nele. E aqui ele trouxe então todos os produtos que devem estar dentro do caminhão. Por que tem alguns que já estão com a expedição parcial feita? Porque são pertencentes àquele pedido 5. E aqui eu consigo ver os pedidos que estão nessa carga. Então eu consigo ver aqui os pedidos pertencentes a ela. Perceba que quando eu clico em cima de algum produto e vou aqui, ele me mostra apenas os pedidos que tem este produto que eu fiz aqui o clique. Então se eu clicar neste item uma vez e forem pedidos, eu consigo ver os pedidos que tem este produto. Se eu clicar aqui e voltar, ele me mostra também os pedidos que estão nesta minha carga e que tem este produto. Nessa tela, pessoal, eu faria aqui novamente a leitura dos códigos igual nós fizemos. Então, eu viria aqui bipando cada um deles, ok? Mas, para a gente acelerar aqui, irei usar a opção de expedir tudo. Perfeito? Feito isso, eu tive todos os meus pedidos expedidos. E se eu fechar aqui, eu consigo voltar lá na pesquisa de pedidos e ver então que eles tiveram seu status alterado para
carregado todos eles. E os que eu ainda não coloquei em carga e não faturei nada, né, não fiz nada, eles permanecem como aprovados para de repente ir em outra carga. Ok? O que nós fizemos até agora? Realizamos a análise e aprovação, realizamos a montagem de carga e realizamos aqui a expedição desses pedidos. Agora, iremos então realizar o faturamento desses pedidos. Para isso, iremos acessar o menu Venda e o Faturamento. Aqui eu posso realizar o filtro de diferentes formas. Eu consigo aqui pesquisar apenas um pedido para fazer o faturamento, ou eu posso buscar por alguma dessas opções, ou até mesmo pelaquela carga que nós acabamos de montar. Então, irei filtrar aqui pelo carregamento. Então, irei apertar aqui o botão de pesquisa, filtrar pelas cargas de hoje, buscar aqui aquele carregamento e irei pesquisar. Então, perceba que aqui nós temos então os pedidos que estão nessa carga já listados para mim. Após isso, irei selecionar todos. E aqui então realizar o faturamento desses pedidos. Então, vou faturar. Será aberto aqui uma tela onde eu posso confirmar se eu quero colocar alguma transportadora. E caso eu opte por não colocar, eu consigo aqui definir se todos os pedidos ficarão sem a transportadora ou o que eu deixar aqui é para pedidos que ainda não têm transportadora. Então, eu vou colocar aqui que eu quero deixar sem transportadora todos os pedidos. Vou confirmar. E sim. Feito isso, o sistema está realizando o faturamento de cada pedido. Está sendo gerado aqui neste momento a nota fiscal e o contas a receber de cada um deles. Feito isso, faturas geradas com sucesso. Perceba que sumiu meus pedidos, porque aqui eu estou aplicando um filtro dos pedidos apenas faturados, não faturados, mas irei aplicar agora dos pedidos faturados. Então, agora eles passaram a ter a legenda verde, ou seja, pedido faturado, ok? Nessa tela, eu consigo também já realizar a impressão desses pedidos, caso eu queira. Eu posso selecionar todos e clicar em imprimir pedido. Aqui, temos aqui algumas opções de impressão, que eu posso escolher aqui, código que produto que será exibido, layout de unidades, enfim, tudo isso nós iremos aprender de forma mais específica nos próximos treinamentos, tá? Mas eu também consigo esse atalho aqui realizar a impressão por aqui. Feito isso, o que nós temos que entender então? Que foi gerado aqui no gerenciador de notas as notas fiscais destes meus pedidos. E também foi gerado no contas a receber as parcelas, né, de cada pedido. Vamos então pesquisar o contas a receber de que maneira? Irei pesquisar pelo carregamento. Então vou filtrar aqui meu carregamento e pesquisar. Perceba que aqui foi gerado então cada contas a receber de cada pedido. Então já tenho aqui as parcelas geradas para os meus clientes e os seus respectivos valores, ok? Se eu for ao lado, tenho mais informações, né, que a gente consegue visualizar aqui. E vamos agora ver as notas fiscais que foram geradas. Marquinho, vamos fazer um corte aqui, tá? Deixa eu só ativar a série fiscal. As notas fiscais iremos acessar aqui, onde eu também posso filtrar por datas ou por carregamento. Irei filtrar por carregamento e pesquisar. Então, todos os pedidos que estavam programados para serem gerados notas fiscais foram gerados aqui, onde eu basicamente irei selecionar minhas notas e fazer os disparos e autorizá-las ok? Feito isso, temos também a situação de ter que gerar um boleto para os pedidos que foram tirados como boleto. Para gerar esses boletos, irei acessar aqui Financeiro, Boleto, Boleto Bancário. Vou conseguir, por essa tela, filtrar o carregamento, caso eu queira, mas antes irei clicar no botão Incluir. Então, estarei na tela que gera boleto. Então, posso filtrar aqui o carregamento, novamente, e pesquisar. Perceba que aqui apareceu as parcelas dos pedidos que são em boletos, ou seja, parcelas que foram como Pix, dinheiro ou outra forma de pagamento, elas não estarão aqui. Então, eu consigo, nesta tela, selecionar todas as parcelas, preencher os parâmetros aqui necessários para a geração do meu boleto, definir a minha conta e gerar o boleto para que eu consiga realizar aqui a emissão dos mesmos.
Feito todo esse processo de autorização e geração de boletos, caso eu queira, eu posso voltar na tela de faturamento, puxar novamente esta carga, puxar aqui pelos pedidos aprovados, selecionar eles e realizar uma impressão na ordem de entrega que eu fiz lá naquela montagem de carga e optar por imprimir o boleto e a nota juntos. Ó. Então, o sistema irá imprimir para mim na sequência, pedido, nota e boleto, respeitando aquela ordem de entrega que eu fiz. Ou seja, eu não vou precisar ficar juntando pedido e nota e boleto de forma manual, já será impresso nas sequências, ok? Pessoal, todo esse fluxo que nós conversamos, iremos ver mais detalhadamente nos treinamentos específicos. Espero que você tenha entendido um pouquinho da ideia deste modelo e te espero nos próximos vídeos, ok? Até mais!